Boa noite a todos. Que nesses momentos que nós vamos estudar juntos, que nós possamos absorver todas as bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós. Porque a gente nunca pode esquecer que o Mestre, ele nos prometeu algumas coisas. E ele nos prometeu que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no nome dele, ele estaria presente. Ele estaria presente através dos seus missionários, dos seus mensageiros, do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores espirituais. Então, que nós possamos sempre lembrar disso. E quando a gente fala do Evangelho no Lar, né, às vezes as pessoas falam, poxa, eu vou fazer sozinho, Júnior, mas não é quando 2 ou mais pessoas, a gente tem que lembrar que a gente está com o nosso anjo da guarda. Então, a gente pode fazer o Evangelho sozinho em casa, sim, o Evangelho no Lar sozinho. Porque a gente vai estar com nossos amigos espirituais e o Cristo se fará presente. Eu gostaria de agradecer a casa, essa casa linda, maravilhosa, ao seu Rui, as minhas irmãs que me ajudaram ali. Eu estava com meu pai ali no corredor, a gente conversando, eu estava reparando como a casa é muito bem cuidada, né? Muito limpinho, muito pintadinho. E a gente tem que agradecer muito a Deus de a gente ter tido a oportunidade de nós estarmos aqui na Terra e nascermos num país como o nosso, né? Que é considerado a pátria do Evangelho. Nós estamos aqui numa cidade no nível do mar, com tantas energias que vêm da natureza, e de termos encontrado uma casa como essa. Só para vocês terem uma ideia dessa importância, todos nós, frequentadores ou trabalhadores de uma casa espírita, nós somos tutelados, nós temos a proteção, né? A tutela dos espíritos que trabalham na casa. Então, a gente, quando estiver passando por uma dificuldade, obviamente, além do nosso Pai Celestial, do Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, nossa Mãe Celestial, o nosso anjo da guarda, nós também podemos e devemos pedir auxílio aos espíritos trabalhadores aqui da casa. E também temos o dever de, quando nós orarmos e solicitarmos ajuda, proteção física e espiritual a toda a nossa família ou alguém que esteja passando por dificuldade, nós também temos obrigação de pedir a Deus muita luz para a casa na qual nós frequentamos. Então, que nós possamos ter esse hábito também, porque a casa precisa de muita proteção, né? O ataque é muito grande das trevas. Eles não querem que a gente se modifique, não querem que uma casa ajude as pessoas. Eu lembro muito bem quando o Divaldo foi questionado por uma pessoa que estava iniciando a frequentar uma casa espírita. E a pessoa falou assim, Divaldo, quando eu comecei a frequentar o centro espírita, minha vida virou dos pés à cabeça. Daí a resposta do Divaldo, simples e curta. É evidente. Então, a gente ainda está num planeta de provas e expiações, apesar que a gente está no finalzinho, só que a gente está vendo o ápice de muita coisa acontecendo. E é interessante que esse tema aqui, quando eu sempre peço ajuda, né, à espiritualidade, e falo, caramba, o que eu vou falar agora? E eu brinco, né, eu jogo para o universo e vejo o que a espiritualidade nos orienta a falar. Esse tema é um tema extremamente polêmico, extremamente difícil de se apresentar. Mexe com o que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso planeta. Eu gostaria, antes de iniciar esse tema, que, por favor, entenda um posicionamento da espiritualidade. Entenda o posicionamento de nós, porque nós espíritas. Quando eu falei com alguns coordenadores do Luiz Monteiro, que eu trabalho lá, na terça na mediúnica, na comunicação, na psicografia, e na quarta eu fico com jovens na mocidade espírita. Eu fui falar com os coordenadores e falei, eu gostaria de falar disso, eu fui orientado. Eles falaram assim, Júnior, pelo amor de Deus, não fala sobre isso. Mas eu preciso seguir as orientações. Eu acho que, como já foi falado em alguma outra casa, dá para a gente passar a mensagem de qual é o nosso papel aqui na Terra. Porque os espíritas, nós espíritas, às vezes temos algumas coisas que são tabus.
Ah, não, dentro de uma casa espírita nós não podemos falar sobre aborto, porque a gente tem que respeitar a decisão da outra pessoa. Não, se nós somos espíritas, nós temos que lembrar que o espiritismo é totalmente contrário ao aborto. Ah, não pode falar sobre o país, não pode falar sobre política, não pode falar sobre isso, é só sobre religiosidade. Parece que nós somos espíritos desencarnados. Nós estamos aqui na Terra, nós temos um papel como cidadão. E a doutrina espírita, como todos os pontos da nossa vivência aqui na Terra, ela nos auxilia. Então vamos ver um pouquinho do nosso papel? O que é... Opa! Vamos ver aqui? Estava tão bom. Tinha feito o teste. Deixa eu ver. Ah, agora deu. Ah, faltou a firmeza. Faltou força, punho. Olha só, eu costumo dizer muito que a vida é feita de escolhas. Boas e ruins, a vida é feita de escolhas. Deus foi tão misericordioso com todos nós que Ele nos deu vários presentes. Ele nos deu a vida, Ele nos deu a família em que viemos, o nosso lar, onde a gente reside, a família, a convivência, o nosso trabalho, e Ele, nosso anjo da guarda. Olha que tanto presente que Deus nos deu e nos dá, mas Ele também deu outro presente importantíssimo, o livre-arbítrio. O que significa o livre-arbítrio? Livre escolha. Ele é tão misericordioso que Ele falou assim: olha, filho, filha, vai lá para a terra, porque você tem que aprender, você solicitou, você precisa resgatar, você tem uma missão, você precisa disso e aquilo, e eu vou te dar um presente. Você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Daí eu fico imaginando, no sentido figurado, nossa, pai, juro, eu posso fazer o que... Claro, meu filho, você pode fazer o que você bem entender. Só que Ele é tão justo e perfeito que Ele coloca a lei de causa e efeito, porque nós plantamos exatamente tudo aquilo que a gente quiser. Ele nos deu esse presente. A gente pode fazer da nossa vida o que a gente bem entende, só que Ele é tão justo que a gente vai colher exatamente tudo que a gente plantar. E é interessante que às vezes as pessoas falam assim, para eu poder entrar no tema: nós sabemos, espíritas, que existe o resgate coletivo, o desencarne coletivo. Então, assim, num avião, está lá 232 pessoas, ele cai, aquelas 232 pessoas estavam destinadas a desencarnarem daquela forma. Mas será que as nossas atitudes como cidadão encarnado que somos, e estamos aqui de passagem, mas nós estamos aqui, será que as nossas decisões como cidadão interferem no nosso destino? Interferem numa cidade, num estado, num país, num planeta? E aqui diz o seguinte: nós estamos vivendo tempos muito difíceis, apesar de alguns ainda negarem isso, que para alguns está tudo bem, mas nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis do planeta. A espiritualidade, através das reuniões mediúnicas, ela tem nos avisado muito tempo. Há 3 anos atrás, eu lembro que nós fomos avisados que as coisas iriam ficar mais difíceis para nós, médios de comunicação, médios de sustentação, os doutrinadores, e realmente ficou muito difícil. As comunicações ficaram muito tensas. Eu falo com alguns médios de outras casas, e para mim foi um alívio quando eu escutei: não, para a gente também está muito difícil. Os médiuns foram atacados, os doutrinadores foram atacados, eu quebrei o pé, a outra médium quebrou o pé, outra teve descolamento de retina, outra o netinho ficou mal, se afastou. Então eles fizeram de tudo, e nós recebemos várias ameaças dos irmãos que estão afastados temporariamente da luz pelo seu livre-arbítrio. Eles vieram nos ameaçar bastante. E a gente precisa entender o porquê. A data limite foi
em 2019, mas a mudança planetária, a espiritualidade explica que vai ocorrer a partir de 2057. Então, essa encarnação, prestem atenção, essa encarnação é a encarnação mais importante das nossas vidas. Porque é o presente, né? Como os psicoterapeutas gostam de trabalhar muito bem isso, o passado a gente não tem como voltar atrás, o futuro a gente não sabe se vai estar aqui, então o presente que nós temos é o presente, um presente. Não é por causa disso, não é porque essa é a atual encarnação, é que como nós estamos chegando no limite da transição planetária, tudo está vindo ao ápice. Então, a notícia não tão boa é que as coisas vão piorar. E essa separação e essa separação do joio e do trigo, ela é necessária porque o universo é regido por leis divinas. Não é o planeta Terra, a lei de causa e efeito, a lei de liberdade, a lei do progresso e várias outras leis são universais. Elas são leis divinas. E a lei do progresso requer que aqueles irmãos que não estão no mesmo padrão vibratório do planeta não têm como ficar aqui. Então, aquelas pessoas que insistem no erro, são só os assassinos, os estupradores, os corruptos, não são só esses. Todas as pessoas que estão ali, várias encarnações, e ali com inveja, com isso, com aquilo e tal, com todas as mazelas que nós temos na alma, elas não vão conseguir ficar no planeta. E os espíritos que não querem a evolução do nosso planeta, porque precisam do caos, precisam de confusões e de desunião e de separações de família, de casais, eles estão sabendo disso, estão nos atacando. E as nossas decisões, nossa Senhora, agora foi demais. Agora está disparando. Muita força, mas peraí que está disparando. A minha amiga vai me ajudar ali, deixa eu ver. E aqui, essa apresentação, nosso estudo, é baseado também neste livro. É uma obra maravilhosa, através da psicografia do querido Chico e do Humberto de Campos, nada mais, nada menos que Humberto de Campos, que ele teve que mudar para irmão X, né? Que a família quis começar a cobrar do Chico os direitos autorais. Ele, minha família está querendo dinheiro da minha obra, mesmo depois de eu ter ido embora. Eu falei, tudo bem, isso aí já vai ser resolvido, eu não preciso ficar colocando meu nome. Daí falou para o Chico, olha, eu vou assinar agora, a partir de agora, irmão X. Daí, o Humberto de Campos mudou. Mas aqui é interessante, se quiser colocar o dedinho no próximo, acho que é melhor, né? Olha lá, este livro, eu não vou obviamente abordar tudo isso, mas eles colocam toda a história da escolha do nosso país para ser a pátria do Evangelho. Então eles colocam a vinda dos portugueses, os degredados, eles falam de vários missionários que vieram para ajudar a colonizar, a evangelizar os índios e tudo mais, a desbravar para poder ir para todos os estados do nosso país, como esses guerreiros aqui que foram os bandeirantes. Eles explicam a vinda dos nossos irmãos da Mãe África, a civilização brasileira, a bandeira do nosso país ali, os jesuítas, teve muitos espíritos, inclusive Emmanuel, que veio para o Brasil nos auxiliar, a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa que aconteceu por lá, a independência, que a maçonaria ajudou muito na independência do nosso país, vinda de D. Pedro, a vinda de Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, a Guerra do Paraguai, uma dívida que nós brasileiros contraímos com o Paraguai, e ela foi sanada através de Itaipu, o movimento abolicionista, a Federação Espírita, porque precisava vir, a fundação da FEB e tudo mais, aí a pátria do Evangelho. Vamos lá, aqui foi tirada do livro, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas, olha só,
nossa responsabilidade. Cada nação, como cada indivíduo, tem a sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Olha que atual. Esse livro, se não me falha a memória, é de 1938. Se alguém lembrar, pode me falar. No Brasil, a chamada contribuição estrangeira é indispensável, naquela época. E o único recurso contra a incursão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras é a educação ampla do povo, em cujos labores sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. Minha irmã, pode ir. Peguei algumas frases de alguns missionários que vieram para o planeta. Aqui tem um lutador, que é o Martin Luther King. A derradeira medida de um homem não é onde ele se coloca em momentos de conforto e conveniência, porque isso é muito fácil, mas onde ele se posiciona em momentos de desafio e controvérsia. Próximo, por favor. Dante viveu de 1265 a 1321. Eu amo essa frase. Os lugares mais sombrios do inferno, que é a gente chama de umbral, né? São reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Nós estamos no planeta numa crise moral que nós não temos ideia. Muitas pessoas se isentam, não querem falar sobre determinados temas. Eu não quero me meter nisso. Eu tenho que alertar, a espiritualidade nos alerta. Nós estamos encarnados, nós temos um papel na sociedade. Não dá para dizer que nós somos só espíritas e vamos cuidar só do espírito. A nossa contribuição tem que vir de várias formas. Próximo, por favor. Olha só. Agora sim, as chagas da humanidade. Olha só, o problema do mundo é o egoísmo. O Kardec falava que os dois maiores problemas do mundo eram o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. E todos nós aqui no planeta Terra temos um pouquinho de um ou de outro, ou os dois. As pessoas não ligam se algo faz mal às outras. Bem atual, né? Desde que isso não traga algum problema para elas próprias. Isso é o que a gente está vivendo. Eu não estou aqui para falar de partido político, nem falar de um lado, nem falar do outro. Porque o único lado que a gente tem que realmente ver é esse lado aqui. É o único. E nós estamos nos dividindo. As pessoas estão brigando por causa de políticos. Eu nunca vi, nunca pensei que eu fosse ver uma pessoa defendendo mais um político ou outro do que a própria família, do que a própria doutrina, do que o próprio Cristo. Próximo, por favor. Vamos lá. Olha só esses pensamentos. Carl Jung, que veio depois do Freud, obrigado. Ele já tinha um adiantamento, né? O Freud diz que ele falhou, né, naquilo que ele veio trazer e tudo mais. E o Jung já tem... Pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas prefere julgar. Aí o Einstein coloca: a medida da inteligência é a capacidade de mudar. A gente não tem que ter vergonha de mudar de opinião. Sempre que você se encontra do lado da maioria, é hora de fazer uma pausa. Mark Twain, um escritor. E Voltaire, que era um filósofo do iluminismo, ele falava assim: isso é o que a gente tem que ter em mente. E é o que não está acontecendo no nosso país ou no nosso planeta. Você vê que eu não estou falando de lado nenhum. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Nenhum lado está respeitando o outro. A gente está se perdendo. A humanidade no planeta está se perdendo e as trevas estão comemorando. E a gente aqui brigando de um lado e brigando do outro. Próximo, por favor. Olha só. Nós estamos tendo no planeta, não são só em alguns países, a gente tem na Nicarágua, a gente tem na Mãe África, a gente tem em vários
Agora um menino foi assassinado, concordando ou não com ele, obviamente isso é um crime, não importa que lado, são leis divinas, não tem lado. Quem criou esse lado, de um lado e do outro fomos nós. E aqui é o seguinte, né? A gente tem uma creche na Alemanha não quer mais ser chamada de Anne Frank, para não ofender os imigrantes. Para quem não lembra, Anne Frank foi uma mocinha que se escondeu numa casinha na Holanda, em Amsterdã, se não me falha a memória, né? E ela escreveu um diário que a mancha da humanidade foi caça aos judeus. A gente teve um filme, O Som da Liberdade, é uma história verídica, naquele ator, o próprio ator que fez Paixão de Cristo, que ele há 20 anos atrás, ele fez Paixão de Cristo, quem foi o diretor foi Mel Gibson, e quando o Mel Gibson chamou ele para ser Jim Caviezel, se não me falha a memória, Cavani, né? Isso. E foi interessante que quando ele foi atender o telefone, era como é que é o diretor que eu falei agora? Mel Gibson. Daí ele pegou, e aí, você vai querer ou não vai? O papel, diz que no dia ele estava fazendo 33 anos. E as iniciais dele são JC, Jesus Cristo. E ele pegou e aceitou. O que aconteceu com Hollywood? Cancelou ele. Ele ficou anos sem fazer filme. Anos. E agora vai ter o Paixão de Cristo 2, né? Vai ser a ressurreição. Já estão começando a filmar. Quem não assistiu, assiste. Paixão de Cristo é maravilhoso. E O Som da Liberdade fala do tráfico humano, principalmente de crianças, de um agente especial dos Estados Unidos, que é forte o filme, não mostra obviamente nenhuma cena, mas é bem forte. Eu chorei do início ao fim do filme, é maravilhoso. Foi com o Jim também. Cancelaram, que um monte de canal não queria passar. Aqui uma história interessante, que a gente não pode falar de aborto, mas tem que falar, só não vou citar os dois, e teve uma mãe que foi orientada a praticar o aborto, porque muito provavelmente o filho nasceria com algum problema físico. E ela não aceitou. Esse menino hoje é chamado de Andrea Bocelli. Bem, a ditadura, tomando a ordem dos franciscanos, uma universidade em Florença, na Itália, queria trocar o nome de Natal para eliminar a referência cristã. Próximo, por favor. Vamos lá. Esse aqui é interessante. É um parlamentar que sobreviveu a um espancamento brutal da polícia durante a marcha em Selma. Foi lá nos Estados Unidos, em Alabama, em 1965. E ele acabou se tornando um ícone, né, do movimento de defesa dos direitos civis dos Estados Unidos. Ele fala assim: minha filosofia é muito simples. Se vemos algo que não é certo, que não é justo, temos a obrigação moral de falar e fazer alguma coisa. Olha que interessante. E as pessoas veem coisas erradas de um lado e do outro, mas só porque ela está naquilo que ela acredita, a pessoa é um santo. Olha a que ponto nós chegamos no nosso planeta. Próximo, por favor. Bem, aqui é muita coisa, eu vou dar uma resumida, tá? O Platão, olha o que ele falava. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Lembrando que nós somos encarnados, cidadão espírita, encarnado. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E aqui é interessante, né? As pessoas, quando falaram assim, Júnior, você está falando sobre isso numa casa espírita, mas isso é tema para se falar? Olha só, por insistência de vários moradores lá da região de São Cristóvão, do Rio de Janeiro, enxergavam nessa pessoa um exímio representante do povo, entendeu que aquele homem público ele poderia ser uma importante contribuição do país. E daí iniciou um processo da sua candidatura política, elegendo-se vereador pelo Partido Liberal em 1861. Na Câmara Municipal logo definiu sua linha de atuação na defesa de teses sociais,
continuou sendo reeleito por sucessivos mandatos, até se tornar presidente da Câmara e, anos depois, deputado-geral da província do Rio de Janeiro. Próxima, por favor. Olha só, segundo Freitas Nobre, quem foi esse cidadão? Doutor Bezerra de Menezes, político. Quem foi Freitas Nobre? Político. Já vou falar sobre ele, para quem não conhece. Teria dito que Bezerra teria dito na sessão da Câmara em 4 de agosto de 1867, abre aspas, Doutor Bezerra, a política eu a compreendo. Não é uma especulação dos homens, é uma religião da pátria. Doutor Bezerra. Tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. No livro Memórias de Bezerra de Menezes, de Eduardo Carvalho Monteiro, da editora Madras. Próximo, por favor. Palavras do Dr. Bezerra. Aqui o querido, como eu às vezes eu incomodo ele quando eu estou com problema de saúde, então eu falo, Dr. Bezerra, me ajuda. E ele é um trabalhador incrível. Bem, isso aqui tudo que ele foi, tá? Para quem fala que o espírita não pode falar sobre política, está aqui. Um homem da envergadura moral enviado por Jesus para vir na pátria do Evangelho, trazer o Evangelho para todos nós. Um defensor. Além de tudo isso que ele foi cirurgião do Corpo de Saúde do Exército e presidente da Companhia Ferro-Carril de São Cristóvão. Próximo, por favor. Quem foi Freitas Nobre? Foi o marido da doutora Marlene Nobre. Para quem não leu o livro da doutora Marlene Nobre, tem livros fantásticos. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dela antes de desencarnar. Ele também, olha lá, ele foi considerado menino prodígio. Ele foi jornalista, ele também defendia direitos da categoria sindical, foi presidente de sindicato e tudo mais, e da Federação Nacional dos Jornalistas. Foi um trabalhador também do Evangelho. Próximo. Bem, aqui tudo ele fala da história dele, fala da direcionamento da imprensa espírita, foi vice-prefeito de São Paulo. Agora, 1961 a 65, na gestão de Prestes Maia. Próximo, por favor. Teve 4 mandatos. Olha lá. Olha que interessante, hein? Na época em que foi escolhido como vice-prefeito, no segundo mandato, ele conheceu o Chico. Foi daí que ele construiu uma longa amizade e o Chico orientou muito ele. Na verdade, também Emmanuel, né? Daqui falava, isso foi em Uberaba, lá na Comunhão Espírita Cristã. Ele recebeu uma mensagem de quem? De Emmanuel, para o Freitas Nobre. Está aqui... Emmanuel falava de sua longa tarefa de pacificação do Brasil. E Chico acrescentou, Doutor Nobre, Emmanuel está dizendo que o senhor será chamado a atuar em época muito difícil para o nosso país. 1960 e pouco, hein? Imagine agora. Quando haverá, inclusive, perigo de derramamento de sangue. Primeiramente, o Brasil cairá muito à esquerda, depois à direita, e finalmente caminhará pelo centro. Pelo centro. Até encontrar seu verdadeiro destino. Haverá turbulência nesses períodos de mudança e o Senhor atuará como pacificador, evitando confrontos e realizações. Próximo, por favor. Olha que barato. Outro, alguém conhece esse espírito? Era chamado de Tio Eurípides. Quem teve a oportunidade de conhecer a primeira escola espírita do Brasil, em Sacramento, eu tive lá, uma escola linda, maravilhosa, e ele, o tio Eurípides, como é chamado, tinha uma mediunidade incrível, de desdobramento. Enquanto ele dava aula, ele ia atender outras pessoas doentes. Olha que interessante. Ele, 6 anos como vereador. 6 anos como vereador.
que ele fez? Olha só, ele ajudou na parte da força, luz, bondes elétricos, água encanada, cemitério público, não só para o pessoal de Sacramento, mas também pela cidadezinha ali vizinha, Conquista. Trabalhou muito em benefício da comunidade. Fez sua estreia como jornalista, escrevendo artigos sobre economia política, direito público, métodos educacionais, literatura, filosofia. Próximo. Pronto. Acho que só tem mais um, né? Olha, deu certinho. Achei que ia demorar até mais. Bem, eu deixei essa imagem aí impactante, né? Da nossa... essa figura tão importante nas nossas vidas, né? Que é a Maria, mãe de Jesus, e considerada pela espiritualidade nossa mãe celestial, mãe de todos nós. E ela trabalha até hoje, principalmente junto com os seus trabalhadores, que são chamados obreiros de Maria, principalmente no Vale dos Suicidas, até hoje. E às vezes a gente brinca que a gente fala de se aposentar, ou então quando morrer eu quero ir para o nosso lar, né? Um monte de gente quer ir para o nosso lar, esquece que o nosso lar fica numa zona umbralina. Mas se a gente tiver no nosso lar, ou aqui como na Baixada Santista, que é Alvorada Nova, né? Que quem cuida é Caibá Schutel, e com a irmã Sheila, a gente já está bem, né? Só que a gente esquece que os espíritos superiores, quanto mais eles se elevam, mais eles trabalham. A felicidade nossa, aqui na Terra, é atrelada a vários bens materiais, às vezes. E a gente esquece o que nos traz felicidade é nos aproximarmos das leis divinas. Ninguém é feliz sozinho. Nós precisamos entender que a nossa felicidade depende da felicidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Esses espíritos superiores, eles têm a felicidade atrelada à felicidade de outras pessoas. Então, nessa imagem, em tempos de guerra, né, que nós estamos tendo uma luta espiritual no nosso planeta, que nós possamos sempre lembrar de Maria, que nós possamos entender o nosso significado como cidadão espírita, que nós tenhamos o discernimento de enxergar que essa divisão entre um lado e o outro não nos trará benefício. Que nós possamos entender que não é porque eu estou bem com esse governo ou com outro governo que está tudo bem. É muito egoísmo da nossa parte pensar assim. Nós precisamos pensar no coletivo. Ontem eu estava numa outra casinha espírita, não foi esse tema, foi sobre felicidade sob a ótica espírita, e no término da apresentação, um senhor veio conversar comigo e pediu uma orientação. Eu demorei um pouquinho para entender, mas tem tudo a ver e ver como a espiritualidade é. Eu falei sobre felicidade sob a ótica espírita. E ele pegou e falou assim: olha, Júnior, eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei: por favor, que eu puder responder, né? Ele falou assim: olha, nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente escuta uma coisa de um lado, a gente escuta uma coisa do outro, e a gente não sabe em quem acreditar. O que eu devo fazer? Olha só. E nessa hora, eu como bom espírita que tento ser, obviamente eu já pedi ajuda, né? Ele já falando comigo e eu já mentalizando: me ajudem, pelo amor de Deus, eu preciso falar alguma coisa para esse irmão. E me veio a seguinte orientação: a gente precisa praticar o que Jesus nos ensinou. E ele colocou só 2 orientações, foram tão simples.
E para a gente às vezes é difícil. A primeira que era amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, respeitar o próximo. E se nós fizermos um único exercício, que é se colocar no lugar do outro, a gente tem que perguntar assim: se tivesse acontecendo isso comigo, eu ia gostar? Não. Então não faz para o outro. Olha que fácil. Ah, mas e se eu tomar essa atitude como cidadão, será que vai ajudar a minha cidade? Será que essa pessoa que eu estou depositando toda a confiança e defendo com unhas e dentes é o que eu acredito na vida? Todos nós sabemos que o alicerce da humanidade chama-se família. É o grande alicerce da humanidade. Ah, Júnior, mas eu não me dou bem com a minha mãe. Eu não me dou bem com meu pai. Meus irmãos eu também não tenho... É por isso que você veio nessa família. Por misericórdia. Porque nos laços familiares, aonde acontecem os maiores resgates da nossa existência. Então, que nós possamos, na última imagem, por favor, sempre lembrar desse que nunca nos abandona. E ele também prometeu uma outra coisa para a gente. Ele prometeu que nenhuma ovelha ficaria para trás. Nenhuma. Que forte isso, né? Ou seja, ele prometeu que não esqueceria de nenhum de nós. Mesmo com as nossas mazelas, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas más tendências. Ele espera pela nossa transformação. Que todos possam voltar aos seus lares com muita paz, que possam espalhar tudo o que nós recebemos agora de luz, de fluidos benéficos, que a gente possa espalhar isso através de um abraço, através de um pedido de desculpas, através de um sorriso, através de um empréstimo dos nossos ouvidos, porque todos que aqui estão têm capacidade para isso. Muito obrigado por vocês terem estudado comigo hoje e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.